Saudações para vocês que nos acompanham neste momento. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Market Sit Down. Vocês sabem que Angola tem enfrentado nos últimos anos um contexto macroeconômico bastante desafiante. E é neste contexto que a maior empresa do país resolveu então emitir pela primeira vez obrigações corporativas no mercado angolano. E para abordar sobre este tema, conto com a presença do Dr. Raul Diniz, que é responsável pelo Departamento de Negociação da Bodiva. Conto também com a presença da doutora Mahalia Castro, que é consultora independente. E conto ainda com a presença da doutora Vivalda Gaspar, que é coordenadora do Departamento de Trading do BFA Capital Markets. Para abrirmos a nossa conversa, vou começar com o Dr. Raul. Dr. Raul, o que é isto de oferta de subscrição das obrigações da Sonangol 2023-2028? Obrigado, Zolo, pela questão. É com muito gosto que a Bodiva participa deste fórum para partilhar conhecimento e literacia financeira sobre todos os processos que envolvem o mercado de capitais, que também fazem parte naturalmente de todo o nosso contexto macroeconómico. Antes de responder à sua questão, é importante fazer aqui um breve enquadramento macroeconómico, diria eu, um histórico que tem acontecido na Bodiva nos últimos anos. Como sabemos, a Bodiva que teve o ano passado, teve no ano de 2022, dois grandes eventos, que foi com a dinamização do mercado de ações. Foram feitas duas emissões bem-sucedidas. Fizemos também as primeiras operações de trocas de liquidez a curto prazo, permitindo com que o mercado monetário interbancário pudesse ser negociado nos mercados Bodiva. Agora, em 2023, para além de outros grandes eventos que tiveram lugar em 2022, a Sonangol, como principal empresa de referência no nosso mercado angolano, entendeu que poderia financiar-se através dos mercados capitais. Portanto, uma oferta pública de subscrição é o momento em que uma determinada entidade pretende financiar-se através dos mercados regulamentados e geridos pela Bodiva. Esta oferta terá dois momentos principais. O primeiro iniciou no dia 28 de agosto e terá o seu término no dia 15 de setembro. 15 de setembro será a data em que as obrigações serão então admitidas à negociação. Dia 28 de agosto foi então o início do período de subscrição. 2023-2028, obrigações da Sonangol. É o período das quais, desde a emissão até a data de vencimento, as emissões ou as obrigações estarão a ser negociadas nos nossos mercados. Portanto, sabemos aqui dados muito importantes, serão emitidas 75 mil milhões de kwanzas em obrigações, cada uma delas com um valor nominal de 10 mil kwanzas e uma taxa de remuneração, portanto, uma taxa de juros de 17,50%. Imaginemos que hoje, no Zolo, depois deste nosso breve encontro, tem algum investidor, ou aqueles que nos acompanham a partir de casa ou de outro lugar, tenham interesse em investir nessas obrigações. Em todos os websites das entidades relacionadas com este projeto, refiro a Sonangol, com a BFA Capital Markets, a Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários Áurea ou o próprio Standard Bank, neste caso naturalmente a Bodiva, poderá ser consultado o prospecto da Sonangol. O prospecto desta emissão, onde vêm todos os detalhes, desde o histórico da Sonangol, plano de negócios também, olhando para o futuro, o relatório de contas auditado dos últimos 3 anos, para que o investidor consiga ter toda a informação necessária para fazer o investimento. Para quem deseja fazer o investimento, poderá consultar os intermediários financeiros desta operação, que são nomeadamente o BFA Capital Markets, a Áurea Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários e o Standard Bank Angola, onde, através dos seus canais, mais fácil e mais simples, através do website, irá prestar todas as informações necessárias para o efeito. A Bodiva, como plataforma de negociação, onde serão inseridas as licitações de quem pretende adquirir estas obrigações no período compreendido entre 28 de agosto e 12 de setembro, portanto, 12 de setembro é a data final, data limite, para os investidores poderem então rentabilizar os seus custos através de aquisição de emissões de obrigações da Sonangol, como referi, tem um valor nominal unitário, isto é, cada ação vale 10 mil kwanzas e tem uma remuneração anual de 17,50%. Uma nota também importante nesta fase introdutória da nossa conversa
é que os investidores deverão ter uma conta CEFAM, que é, vamos chamar, o cofre, onde ficam depositadas as obrigações que poderão vir a adquirir e, pelas mesmas, ter uma rentabilidade de 17,50% ao ano entre 2023 e 2028, data em que as obrigações então vencem. Portanto, eu acho que seria aqui a primeira nota que eu queria partilhar com quem nos acompanha. Ainda sobre os aspectos introdutórios relativos a este tema, eu gostava de perguntar à doutora Vivalda Gaspar a quem é destinada essa oferta pública de subscrição das obrigações da Sonangol. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite feito à BFA Capital Market. Uma questão muito bem colocada. As obrigações da Sonangol destinam-se a todos os residentes nacionais coletivos ou individuais no território nacional. Vou aqui frisar que para subscrever as obrigações da Sonangol é imprescindível, como disse o meu colega de painel Raul, ter uma conta custódia. Agora, no processo de emissão, a conta custódia deve ser nos 3 intermediários financeiros que estão como agentes de colocadores das obrigações da Sonangol 2023-28, que são nomeadamente BFA Capital Markets, a Áurea Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários e o Standard Bank Angola. Agora para si, doutora Mahalia, só para esclarecer melhor isto de agentes de intermediação, o que são, na verdade, agentes de intermediação e que papel é que estes agentes têm, né, no mercado financeiro, mais propriamente falando, na transação dessas obrigações corporativas emitidas pela Sonangol. Ok, muito obrigada pela questão. Aproveitar a oportunidade para agradecer à Bodiva, ao Clube da Misha, aos colegas de painel aqui presentes que ajudaram aqui numa pré-sessão de warm-up para enquadrar-nos a todos. Uma questão muito pertinente. Os intermediários financeiros têm aqui a função de recepcionar as ordens dos potenciais investidores. Para o efeito, os potenciais investidores são convidados a abrir contas de custódia, caso ainda não detenham contas junto aos mesmos, e depois expressar a sua intenção de subscrição. Como foi anteriormente referido aqui pelo colega Raul, o valor mínimo de subscrição são 100 mil kwanzas, então é com base nesse múltiplo de 10 e nesse valor mínimo inicial que as ordens devem ser dadas e pronto, depois vão à fase de apuramento que mais adiante aqui na conversa poderemos explicar como é que vai ocorrer. Pelo que percebi, os agentes de intermediação recebem as ordens dos indivíduos, das suas singulares ou coletivas que têm a intenção de investir nestes instrumentos e posteriormente executam ou colocam este pedido junto da Bodiva. Corrija-me se estiver errado. Eu gostava de perceber, Dr. Raul, quais é que são os critérios de seleção ou aceitação dessas ordens. Ok, muito bem. Portanto, uma nota importante é que no prospecto nós definimos esses critérios. Portanto, incentivamos a que todos os investidores consultem os prospectos, ou o prospecto da emissão da Sonangol 2023-2028, que está disponível no website da Sonangol, no website da Bodiva, no website do BFA Capital Markets, no website da Áurea e no website do Standard Bank Angola. Portanto, aqui de uma forma mais sintetizada, o importante é perceber que o valor nominal é de 10 mil kwanzas para um lote mínimo de 10 obrigações. Portanto, 10 mil kwanzas para um lote mínimo de 10 obrigações corresponde ao valor do investimento inicial de 100 mil kwanzas durante o período de subscrição. Uma das questões que foi amplamente discutida com a assessoria jurídica, com os intermediários financeiros, com a própria Bodiva e com os outros principais stakeholders envolvidos nesta operação foi que a Sonangol pretendia democratizar o acesso a todos os investidores que procurassem obrigações da Sonangol através desta oferta. Como é que o fez? Identificou um mínimo de montante que o investidor deve procurar. 10 mil kwanzas para um lote de 10 obrigações corresponde a 100 mil kwanzas. Todos os investidores vão ter direito a comprar 100 mil obrigações. Posteriormente, caso a procura seja muito superior à oferta, vai-se fazer um rateio. O que é que considera o rateio?
Imaginemos que sabemos que as obrigações têm um volume total de 75 mil milhões de kwanzas. Imaginemos que a procura seja de 150 mil milhões de kwanzas. Logo, o coeficiente de rateio será de 50%. 75 mil milhões de kwanzas dividido por 150 mil milhões de kwanzas, que é o valor total da procura, que a título de exemplo, logo o coeficiente de rateio corresponde a 50%. O investidor que tenha procurado 20 obrigações vai receber as 10 obrigações, que é o mínimo e que está previsto que sejam distribuídas a todos os investidores que procurarem obrigações da Sonangol, e depois serão rateadas as outras 10 unidades, fazendo com que o investidor compre as 10 obrigatórias já recebidas por defeito. As outras 10 serão rateadas seguindo o coeficiente de 0,5%, logo, ou de 50%, desculpa. Logo, 50% das 10 obrigações remanescentes faz 5 obrigações. 10 iniciais obrigatórias, mais as 5 do coeficiente, 15 obrigações serão entregues a um investidor caso o coeficiente de rateio seja de 50% e a procura deste investidor seja de 20 obrigações. Ou seja, o que se pode entender aqui é que toda a gente que tiver intenção de adquirir estas obrigações tem garantido pelo menos 10 obrigações que equivalem a 100 mil kwanzas. Afirmativo. Ok. Durante o período da oferta, entre 28 de agosto e 12 de setembro. Claramente, depois falaremos nesta sessão sobre o processo da negociação em mercado secundário, onde o mínimo de obrigações que o investidor poderá comprar é uma, mas o número máximo que poderá comprar é ilimitado de acordo com a disponibilidade existente nesta oferta, que sabemos que são 75 mil milhões de kwanzas ou 7,5 milhões de obrigações estarão a circular no mercado de capitais angolano. Queria aproveitar aqui a deixa do Dr. Raul para dizer que o período de subscrição vai de 28 de agosto a 12 de setembro, mas o investidor tem até o dia 8 de setembro para alterar ou cancelar a sua ordem, ou seja, eu dou uma ordem de subscrição de 200 mil kwanzas. Ao meu percurso, decido aumentar ou diminuir a minha subscrição. Tenho até o dia 8 de setembro para alterar ou cancelar a minha ordem. Depois do dia 8 de setembro, o investidor fica impedido de o fazer. E para complementar, o motivo por que foi tomada essa medida é porque a determinada altura os participantes, ou seja, o emitente e os intermediários financeiros, entenderam que havia necessidade de começar a ter uma figura fixa ou uma estimativa daquilo que ia ser a subscrição total e não chegar ao último dia e ter um número considerável de desistências, cancelamentos ou mesmo alterações. Faz todo sentido. E já que falou na possibilidade de cancelamento, existe algum custo associado a este cancelamento? E, para além disso, existem outros custos associados a esse investimento? Que custos é que o investidor deverá esperar para, na altura de fazer o seu cálculo, a sua avaliação de rentabilidade, conseguir perceber quanto é que efetivamente ganhou, considerando o valor investido, deduzido de todos os custos associados a esse investimento? Certo. O cancelamento até o dia 8 não tem custos para o cliente, pelo menos na nossa instituição, não tem custos para o cliente até o dia 8. A subscrição tem um custo de 0,30% que está espelhado no prospecto. Todos os intermediários estão com a mesma taxa de subscrição. Durante o pagamento de juros, que será semestralmente a semelhança das obrigações do Tesouro, receberão juros semestralmente as obrigações da Sonangol também. Cada intermediário financeiro tem a sua taxa sobre os juros que estão espelhados nos prospectos de cada um deles. Não sei se a doutora Mahalia gostaria de acrescentar. Percebi que tinha alguma coisa a dizer. Aqui a colega estava certa. Os custos, as comissões são essas, de facto, para o BFA e o Standard Bank. O Áurea está a cobrar 0,08%, mas pronto, isso é depois uma análise que os próprios subscritores poderão fazer junto ao prospecto ou ao pressário de cada uma das instituições. Ok, fica já aqui a dica aos interessados que pretendem investir, têm de consultar o pressário dos agentes de intermediação e lá saberão que custos é que estão associados a esse investimento. E para acrescentar, o prospecto também faz menção a um simulador. Nós, a BFA Capital Markets, temos disponível um simulador para o investidor antes de tomar a decisão. Está lá espelhado a comissão em cada semestre, a subscrição e a mais-valia do produto, vou assim chamar. Bom,
Eu reconheço que não estamos em presença de nenhum representante da Sonangol, mas estou bastante curioso e acredito que as pessoas lá em casa também estejam curiosas em saber para que a Sonangol precisa destes 75 mil milhões de kwanzas, cerca de 90 milhões de dólares, a taxa de câmbio do BNA, que está agora a vigorar. Qual é a finalidade deste financiamento? É uma pergunta aberta ao painel, quem se sentir à vontade. A Sonangol comunicou, não é, aos órgãos sociais e há vasto registro sobre isso, que procurava, ou seja, que a maior parte, todos os anos, recorre a financiamento externo, normalmente a nível dos mercados internacionais. Esse ano decidiu não só recorrer ao mercado local, de modo também a obter a nossa moeda nacional, como alterar diversificar a forma de financiamento, ou seja, antigamente recorria mais à banca e agora vai recorrer ao mercado de bolsa. É destinado maioritariamente, em grande parte, a pagamento a fornecedores. Eles tencionam pagar fornecedores com o valor adquirido desse processo, tem isso como principal objetivo e haverá inúmeras vantagens para o mercado em geral. A Sonangol informa que, para além de promover a literacia financeira, porque é um produto exclusivo, um produto inovador, há de certa forma, pagando os seus fornecedores, dar aos mesmos a possibilidade de dinamizarem os seus negócios, oferecerá à banca, às corretoras, às distribuidoras, a possibilidade de apresentarem um novo produto ao mercado e pronto, a economia vai então girando com essa dinâmica, uma dinâmica diferente, que vai movimentando. O pequeno investidor vai ter a possibilidade de ter uma rentabilidade maior nos seus investimentos. Então, esse foi o objetivo primordial da Sonangol, ao ter colocado um produto, ou ter recorrido a um mercado diferente para adquirir o crédito. Acho que o Dr. Raul gostava de acrescentar. Sim, uma nota importante. Uma nota aqui. Também, como bem que já foi dito e muito bem dito, a Sonangol, como empresa de referência em Angola, deve perceber que há várias formas de financiamento. Internacionais, mercados que a Sonangol já domina, e nacionalmente ou internamente já há um apetite para investidores que dominam outros produtos negociados no mercado regulamentados de igual a IVA, nomeadamente as ações, nomeadamente dívida pública, para que agora possam negociar dívida corporativa. A taxa de juros que a Sonangol oferece nesta emissão, uma taxa de juros competitiva quando comparado com os depósitos a prazo, quando comparado com outros produtos negociados no mercado de capitais, portanto pode aumentar o interesse dos investidores que procuram maior retorno do capital investido. Não esqueçamos também que em 2027, como já foi publicado em decreto presidencial, a Sonangol irá abrir o seu capital social, irá, portanto, entrar no mercado acionista. Neste caso, é um mercado de dívida, obrigações, mercado de dívida. Portanto, a Sonangol recebe um financiamento por parte do mercado, por parte dos investidores, e compromete-se em pagar periodicamente, até 2028, data de vencimento desta emissão, os juros aos compradores das suas obrigações. Em preparação para 2027, data da abertura de capital, ou prevista para a abertura de capital da Sonangol, a Sonangol também entendeu que entrar no mercado de dívida, entrar no mercado obrigacionista, começa a perceber a tendência, o apetite e a visibilidade que a Sonangol quer ter no mercado de capitais, para então chegarmos ao grande momento que prevemos que seja então próximo de 2027 para a abertura do capital social da Sonangol. Nessa altura, os investidores, para além de agora financiarem a Sonangol por compra de obrigações, compram somente obrigações e serão remunerados por esse financiamento que fazem à entidade emitente. Em 2027, ou na altura em que a Sonangol abrir capital social, o Lusolo, a Mahalia, a Vivaldo ou qualquer um dos nossos ouvintes poderão tornar-se sócios ou acionistas da Sonangol. Outra nota bastante relevante é que quando uma empresa entra em bolsa, aumenta também a transparência das contas dessa própria empresa. Então, neste momento, o Lusolo ou outro investidor que adquire ações da Sonangol irá querer perceber
como é que está a solvabilidade, como é que está a solidez da própria entidade a quem você financiou. Então, todas as contas da Sonangol hoje já estão publicadas no prospecto desta emissão, relativamente aos últimos 3 anos de atividade, com contas auditadas. Também o plano de negócios foi apresentado para que o Tesouro perceba, com o financiamento que eu vou fazer à sua empresa, o que é que a entidade vai fazer? É um negócio seguro para quem vai investir na empresa, neste caso, firme na Sonangol, quer saber o que é que a Sonangol vai fazer com os seus custos. Portanto, quanto mais visibilidade, quanto mais transparência a Sonangol tiver, também traduz em mais confiança para o investidor, para que amanhã, se decidir tornar-se acionista da Sonangol, quando a Sonangol abrir o seu capital social, possa também ter mais maturidade. E como nós percebemos, o mercado faz dia após dia, aumentando a literacia financeira, então vários modelos existem para que uma determinada entidade chegue ao mercado acionista. A Sonangol optou por entrar no mercado obrigacionista, emitindo dívida, para que então cheguemos ao grande momento de abrir o seu capital social e todos os angolanos possam então ser sócios desta entidade de referência. Continuando, não querendo fazer futurologia, mas sabemos nós que os agentes econômicos tomam as suas decisões não só com base em eventos passados, mas também com base nas expectativas que têm em relação ao futuro. A pergunta que eu coloco aqui no painel é a seguinte: qual é que é a vossa percepção em relação à aceitação destas obrigações não diria em médio e longo prazo, porque as obrigações já são de médio prazo, mas num período de 1, 2, 3 anos, e que impacto é que acham que isto teria na economia, de uma forma geral, e no setor financeiro em particular? Eu vou falar da aceitação como membro colocadora. Nós estávamos bastante expectantes para a procura e temos recebido um número bastante considerável, até que o processo da subscrição da Sonangol coincidiu muito com o processo de migração de contas custódias, como sabemos, por causa do instrutivo número 9, se eu não estou em erro, que passa a atividade sobre os valores mobiliários dos bancos para as sociedades distribuidoras e corretoras, e coincidiu. Então nós tivemos, não digo constrangimentos, mas um momento mais exigente. E estamos a ter uma procura bastante aceitável no mercado. Isso é porque os investidores aceitam o produto. Fez referência ao Raul, muito bem. A Sonangol está a oferecer uma taxa acima das obrigações do Tesouro do Estado, das taxas de DP dos bancos da praça. É porque os investidores acreditam nas obrigações. Perspectivas é que os juros sejam pagos e que isso incentive outras empresas a recorrerem ao mercado de capitais para se financiar. Acredita que os 17,5% incluem o prémio necessário ou suficiente para que os investidores, considerando todo o risco que é de país, que é de mercado, e considerando também a fase muito embrionária que é o nosso mercado de capitais, ainda assim considera que eles estão satisfeitos com esse prémio de risco que é oferecido pela Sonangol e estão dispostos a investir os seus recursos nestes instrumentos financeiros? Acredito, porque antes, no processo todo de preparação das obrigações, foram a Sonangol, os intermediários, auscultaram os maiores investidores da praça e todos eles sentiram-se confortáveis com essa taxa, porque, vejamos, os títulos do Tesouro há 10 anos, se eu não tenho erro, oferece 17%, e a Sonangol está a oferecer aos investidores 17,5%. As obrigações da Sonangol constituem um instrumento financeiro muito competitivo. Tem uma taxa aliciante, sob o ponto de vista da maturidade. Vejamos que as obrigações de Tesouro do Estado com a mesma maturidade estão agora com uma taxa de 15%. Então, no âmbito de elaboração da proposta da estruturação deste produto, foi acrescido um prémio de 2,5%,
porque é o normal para obrigações corporativas, são sempre mais ligeiramente, oferecem uma remuneração ligeiramente mais alta que as obrigações tradicionais, as obrigações do Estado, emitidas pelo Estado, e são exclusivas, como referi anteriormente, é a primeira vez que temos em mercado, proporcionam assim ao investidor a possibilidade de optar por um produto diferente, se depois admitidas a nível do mercado secundário podem ser transacionadas, o que quer dizer que os investidores não precisarão de esperar pelos 5 anos caso queiram uma liquidez imediata. Contrariamente ao que são os produtos tradicionais do mercado, os depósitos a prazo, ao resgatar nós perdemos o juro, ou há uns que nem sequer podem ser resgatados antes de atingir a sua maturidade. As obrigações do Tesouro permitem, após transitadas para o mercado secundário, que sejam vendidas e ainda assim o investidor beneficia do juro corrido, que é uma vantagem muito grande. Contudo, isso não é um incentivo à subscrição. Faço aquilo que é a minha deontologia profissional como consultora para investidor. Eu não posso aqui publicamente incentivar as pessoas, não posso fazer um incentivo genérico aos proponentes e investidores antes de avaliar o perfil de investidor, porque certamente as pessoas têm diferentes motivações para investimento, têm diferentes perfis os proponentes e investidores têm diferentes perfis a nível de risco, mais apetência ou não ao risco, e é preciso levar tudo isso em consideração no âmbito de seleção do investimento. É necessário também que os investidores tenham conhecimento que, apesar das obrigações terem um valor unitário de 10 mil kwanzas e um lote mínimo de 100 mil kwanzas, há necessidade de terem contacto com aqueles que são os custos, referimos anteriormente, disponíveis nos pressários dos intermediários financeiros. Há necessidade de terem contacto com as políticas, nomeadamente a política de recepção e execução de ordens, a política de conflito de interesses e algumas mais disponíveis junto às mesmas instituições. Então, não é taxativo que as mesmas se adequem a todos os investidores. É necessário contactarem as instituições para que se proceda à simulação do investimento e profissionais da área, como é o meu caso, já divulgado no serviço, para perceber se num futuro próximo, curto, médio e longo prazo, o investimento vai corresponder aqui àquilo que é o plano de investimentos de cada cidadão ou instituição. Não sei se teve a oportunidade de olhar para as contas e se tem acessibilidade de qual é que é a exposição obrigacionista da Sonangol, não obrigações emitidas por DIVA, só para percebermos mais ou menos a Sonangol o que faz. Que peso é que tem esta dívida? A Sonangol faz nos mercados internacionais é pedir um empréstimo com outros colaterais que não pressupõem uma emissão de valores imobiliários. Esta emissão é emissão em Angola e é a primeira da Sonangol nos mercados locais. Como referi, o passivo da Sonangol é de 8,9 bilhões de kwanzas. As receitas anuais são de 6,2 bilhões de kwanzas. O valor ou o custo da dívida de emissão obrigacionista é de 13 mil milhões de kwanzas, o que representa 0,22% da receita anual que a Sonangol terá para honrar com as responsabilidades com os investidores. Okay. Agora uma pergunta de painel. O objetivo é tentar perceber qual é que é a vossa expectativa médio e longo prazo em relação às taxas de juros, na medida em que sabemos que se as taxas de juros nos próximos anos estiverem mais altas, haverá uma tendência dos investidores em querer vender os títulos da Sonangol para adquirirem estes novos títulos que pagam uma taxa de cupom mais alta, e se estiverem abaixo, a tendência é que permaneçam com esses títulos uma vez e consequentemente o preço das obrigações da Sonangol tenderão a subir, uma vez que estarão a pagar uma taxa superior às do mercado. Não sei se gostavam de abordar esse aspecto, qual é que é a expectativa
Eventualmente tem alguma informação que vale a pena partilhar com as pessoas que nos acompanham? A nível de previsão futura, não há ainda assim nada definido, até porque normalmente, corrijam-me se estiver errada, as obrigações são emitidas a março, após a consolidação do Orçamento Geral do Estado. Certo. E nós não temos como antever. A taxa atual foi definida com base naquilo que é a dinâmica ou a conjuntura atual. Como referi anteriormente, os colocadores, ou seja, os envolvidos no processo, as entidades envolvidas no processo, e não só o mercado em si, a nível de potenciais investidores e grandes empresas, foram auscultadas antes que se definisse a taxa de 17,50%. Olhou-se para aquilo que é a maturidade da obrigação com prazo de 5 anos e definiu-se o spread de 2,5%, que foi então aceito pela Sonangol e considerado para a emissão corporativa que temos agora a ser colocada em mercado. E sabemos da importância da existência de liquidez para os mercados financeiros continuarem a estar aquecidos e os investidores a acreditarem cada vez mais que há a possibilidade de obterem retornos. Como é que estamos de liquidez? Olha, Luzolo, boa questão. Para ter noção, o mercado de capitais costuma servir mesmo como alternativa a todas as outras formas de investimento e alternativa a todas as outras formas de financiamento. Para ter noção, este ano foi o ano em que foi atingido o maior recorde de negociação na Bodiva, batendo o recorde atingido em novembro de 2022, quando fizemos então a negociação das primeiras operações swap e foram criados novos segmentos no mercado, nos mercados Bodiva, refiro aqui ao mercado de ações e outras operações. Em 2023, todo o montante negociado em 2022 já foi duplicado e ainda estamos no mês de setembro. Sobre a liquidez, os investidores, a principal preocupação que têm é: eu vou financiar a Sonangol. Que certeza tenho eu que a Sonangol me vai pagar os juros que me prometeu no prospecto, os juros que me prometeu na altura em que me vendeu as obrigações? E a resposta poderá também ser extraída do prospecto, que é uma informação pública. Se olharmos para o histórico de 2020 a esta parte, as receitas da Sonangol têm crescido em média 26%. Se soubermos que, neste momento, extraído também do relatório de contas, o montante de receitas em 2022, isto é, no ano passado, foi de 6,2 bilhões de kwanzas. E se percebermos que o montante que a Sonangol tem que pagar sobre esta emissão é de 13,25 mil milhões de kwanzas, este montante de dívida que a Sonangol terá de pagar novamente aos seus investidores representa somente 0,22% das suas receitas. Portanto, acho que há solidez e acho que há liquidez suficiente para a Sonangol poder honrar então com compromisso assumido com os seus obrigacionistas. É sabido ou tem sido veiculado pelos órgãos de comunicação social que o período de subscrição destas obrigações da Sonangol tem início em 28 de agosto de 2023 e vão até o dia 12 de setembro de 2023. Eu gostava de saber do Dr. Raul o que é que acontece a seguir, passado este prazo, uma vez que termina este prazo, o que é que acontece? Excelente questão, Luzolo. Se nós considerarmos que o período de subscrição é entre 28 de agosto e 12 de setembro, a pergunta que se coloca é: eu não consegui comprar neste período porque não tinha liquidez, não consegui comprar neste período porque não percebi que a operação estava em curso, por N motivos. Poderá fazê-lo depois de 15 de setembro, data de admissão em negociação, em que as ações 321, em que as obrigações ficarão disponíveis em todo o sistema financeiro através dos intermediários financeiros. Imaginemos, o Luzolo não conseguiu comprar entre 28 e 12 de setembro. Poderá dirigir-se a qualquer outro intermediário financeiro cuja lista dos membros está disponível
no nosso website institucional em www.bodiva.o e colocar a sua intenção de compra, que poderá ser ao preço ou considerando a rentabilidade que o Lusolo considera adequada. Claramente que quem comprou as obrigações no período de subscrição, que decorreu de 28 a 12 de setembro, deverá também apresentar junto do intermediário financeiro a sua intenção de venda. Portanto, de um lado, quem comprou durante o período de subscrição coloca a intenção de venda junto dos intermediários financeiros e quem pretende comprar poderá também dirigir-se ao intermediário financeiro, disponíveis no nosso website, a listagem dos mesmos, e apresentar a intenção de compra, cujos preços podem ser diferentes, uma vez que cada investidor e cada vendedor tem diferentes noções ou diferentes perspectivas da rentabilidade que pretende ter para um determinado ativo. Se repararmos, durante o período de subscrição, as obrigações serão vendidas ao preço de 10 mil kwanzas ou a um percentual de 100%. Eu posso considerar que as obrigações são boas, existiram outras variações macroeconómicas e eu acho hoje, depois de 15 de setembro, naturalmente, que as obrigações têm uma ainda maior valorização. Poderei vender a um preço superior do que comprei, partindo do princípio que quem investe quer ter retorno e quem vai comprar diz assim, senhora, independentemente do preço que este vendedor comprou, eu aceito comprar um determinado ativo a um preço superior do que foi vendido há 2 semanas, ou isto no que diz respeito ao período de subscrição. Dr. Raul, até um passado muito recente, antes da Bodiva ter dado os passos significativos que deu, é sabido que muitas das transações dos títulos do Tesouro eram efetuadas no mercado paralelo ou em mercado de balcão junto dos bancos comerciais da nossa praça. Será que esta realidade continuará a existir? O único mecanismo que os investidores têm para adquirir isto no mercado secundário será via o mercado regulamentado, que é a Bodiva, ou continuará a existir estas transações paralelas ao mercado? Lusolo, obrigado pela questão. É de facto importante percebermos que existe agora um modelo novo de regulamento e de funcionamento dos mercados regulamentados, geridos pela Bodiva, também muito impulsionado pelo regulador, isto é, pela Comissão do Mercado de Capitais. Este modelo teve várias fases e, olhando aqui um bocado para frente para o que vai acontecer, é que a partir de 1 de janeiro de 2024, os únicos intermediários financeiros das operações nos nossos mercados serão as sociedades distribuidoras de valores mobiliários e as sociedades corretoras de valores mobiliários. Qualquer investidor, público, privado, entidade coletiva, para adquirir valores mobiliários deverá dirigir-se a um intermediário financeiro. Naturalmente que existem pessoas que têm menos ou mais informação, mas o canal correto e oficial para a colocação de ordens nos mercados Bodiva é através dos intermediários financeiros, cuja listagem dos mesmos, como já referi anteriormente, está disponível no nosso website institucional, onde os bancos deixarão de fazer parte, dando espaço somente para as sociedades distribuidoras e para as sociedades corretoras de valores mobiliários licenciadas pela Comissão do Mercado de Capitais e admitidas como membro pela Comissão Executiva da Bodiva. Obrigado, Dr. Raul. Foi bastante esclarecedor. Vou passar agora a palavra às senhoras aqui no nosso painel. Já a título de conclusão, gostavam de tecer algumas considerações finais, algum conselho e orientação gostavam de deixar aos nossos investidores? Tendo em consideração que hoje é o último dia de subscrição para as obrigações da Sonangol, deixar claro aos nossos investidores que somente as sociedades distribuidoras e corretoras estarão aptas a colocar em ordens de mercado secundário para os investidores. Sociedades estas licenciadas pela CMC, que estão disponíveis no site institucional da Bodiva. Vou aqui falar um bocadinho da experiência que nós tivemos nos BFA Capital Markets com este processo. Experiência pessoal é participar na primeira emissão de uma empresa pública. Eu costumo dizer que quanto à Bodiva eu sou a primeira, porque eu fui a primeira a colocar a primeira ordem em bolsa em 2014. Tive uma relação de proximidade com os nossos investidores e como instituição tivemos a oportunidade de ter investidores que pela primeira vez entraram no mercado de capitais.
Investidores que já têm o costume de aplicar em obrigações de tesouro, em títulos, têm mais um produto para diversificar a sua carteira de investimento. Está de parabéns à Sonangol, está de parabéns à Bodiva e todos os intermediários que muito trabalharam para que isto fosse uma realidade para o nosso mercado. Doutora Mahalha, considerações finais. Muito obrigada pela questão. Em complemento ao que foi aqui dito pela colega, há sim a necessidade de que todos os investidores recorram a instituições e particulares devidamente acreditados pela Comissão do Mercado de Capitais, como é o caso das distribuidoras e corretoras aqui referido, e agora temos também uma nova classe de consultores independentes, como é o meu caso, para receber aconselhamento, serem melhor direcionados e pronto, considerem que no âmbito de investimento, considerem que o ganho não se limita àquilo que é a taxa associada ao produto. Tem de se considerar também os custos a incorrer, nomeadamente o de subscrição ou de negociação, os impostos e custos de manutenção das suas contas e dos seus ativos junto às instituições onde os mesmos estejam domiciliados. Há também aqui a possibilidade de obter mais ganhos através de colocações de compra e venda, seguindo aquela que é a dinâmica da bolsa a nível de negociação. É possível também ganhar através do trading, que é a compra e venda de ativos financeiros nesse mesmo mercado, respeitando aquelas que são ou aquela que é a legislação em vigor no nosso país. Muito obrigada e pronto, mais uma vez parabenizar a todas as instituições envolvidas neste processo, instituições particulares, profissionais do setor e não só. Muito obrigada a Bodiva e Clube Namisha pelo convite. É tudo. Muito obrigada. Então, Raul, considerações finais. Bom, Luzolo, foi fantástico estar aqui estes últimos minutos consigo, com a Mahalha e com a Vivalda. Eu acho que o tema que temos em mãos é muito pertinente. Entendermos que a Sonangol é uma empresa de referência no nosso país, entendermos que o processo obrigacionista de emissões da Sonangol 2023-2028 foi feito com todo o rigor, entendermos que em termos de solvabilidade a Sonangol tem capacidade para honrar com os compromissos com os seus investidores. Entendemos que a receita da Sonangol nos últimos 3 anos tem crescido em média 26%, representa 6,2 bilhões de kwanzas hoje e o serviço da dívida representará 0,22% dessa receita. Também dizer que a Bodiva tem o quadro regulatório e o quadro operacional para permitir a colocação de ordens no período de subscrição, de 28 a 12 de setembro, terminando hoje, e que aguardamos por mais investimentos e mais negócios cuja nossa plataforma de negociação está preparada para aumentar a dinâmica do mercado de capitais com a introdução e admissão de mais um valor mobiliário, neste caso das obrigações da Sonangol 2023-2028, com uma taxa de remuneração de 17,50%. Estamos preparados porque juntos fazemos mercado. Infelizmente, chegamos ao fim de mais uma edição do Market Sit Down. Não podemos ir embora sem antes agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, Dr. Raul, Doutora Vivalda e Doutora Mahalha. Não nos podemos esquecer também dos nossos parceiros, a Bodiva, Clube Namisha, e contamos com vocês numa próxima oportunidade. Obrigado.